para a gente poder falar um pouquinho sobre uma especialidade que é tão ampla, né? Que tem vários temas para serem discutidos e que traz à tona várias discussões e dúvidas aí da população em geral. Com certeza. Vamos começar com um assunto muito interessante, que são os famosos cálculos, né? Que muitas pessoas começam a ter as crises, não sabem por quê, não sabem os fatores de risco, quais são os primeiros sinais, qual a parte da parcela da população que tem o maior fator de risco, quais são os hábitos que essas pessoas geralmente têm e como que elas devem se comportar, quem que elas procuram, né? Porque tem muitas PVs que até muitas pessoas não têm noção do que fazer, quem procurar, falar, urologista, qualquer urologista, não. Quais são os tratamentos, o que é que eu faço? Eu sempre falo para os pacientes que quando a gente fala sobre pedras, sobre cálculo renal, o cálculo ele é a cereja do bolo. Então, assim, o cálculo, quando aparece o cálculo, é sinal de que a gente tem alguma doença metabólica ou alguma alteração no metabolismo. Então, ou o paciente ele tem uma dieta inadequada, ou ele tem pouco consumo de água, ou ele tem consumo excessivo de sódio, de proteínas de origem animal, ou ele tem falta de consumo de frutas, de alguns alimentos, ou alguns pacientes eles podem ter algumas doenças metabólicas, como obesidade, hiperuricemia, então, a gente precisa, quando o paciente tem um cálculo, a gente precisa sempre pensar que o cálculo é a cereja do bolo, que a gente precisa investigar o que está trazendo aquele cálculo. Então, o cálculo é o excesso de uma substância e a falta do principal solvente, que é a água. Então, não sei se vocês sabem, mas a gente aqui em Goiânia é uma das cidades, né, que cálculo renal é mais prevalente, porque a gente tem uma dieta aqui rica em proteínas de origem animal, rica em sódio, a gente não tem um consumo tão elevado de frutas e a gente está numa região que é muito seca, né? A gente tem duas estações aqui muito bem definidas, né? A seca e a chuva. Então e a gente consegue ver também uma mudança do aparecimento, né? E um aumento da incidência do aparecimento dos cálculos em determinadas épocas do ano. Mas eu sempre falo que eu tenho a suspeita que eu tenho um cálculo, eu tenho história de cálculo, a gente precisa fazer uma investigação um pouco mais profunda. Então a gente começa com essa história clínica, entendendo como é o consumo de água, como é o consumo de alimentos, de frutas, se aquele paciente tem alguma comorbidade que a gente precisa tratar, se aquele paciente ele tem gota, ele tem hiperuricemia. A gente sabe que os cálculos eles podem ser formados por várias substâncias, o principal é o oxalato de cálcio. Então, o cálculo é uma cereja do bolo que precisa ser investigada porque a gente tem uma doença metabólica ou algo na saúde que a gente precisa investigar.